Já se viu às 3 da manhã, de olhos abertos a olhar para o teto, a contar as horas que faltam para o despertador tocar? A sua mente corre, a frustração cresce e talvez a bexiga o chame para mais uma visita indesejada à casa de banho. No dia seguinte, sente-se exausto com um nevoeiro mental que não o larga e talvez pense que isto é apenas uma parte inevitável de envelhecer. Mas e se eu lhe dissesse que o conselho que sempre ouviu, aquele de beber muita água, pode ser exatamente o que está a sabotar o seu sono? E se o segredo para uma noite de sono profundo e ininterrupto não for eliminar a água, mas sim substituí-la por algo muito mais poderoso na hora certa? Muitas vezes, as soluções mais eficazes são as mais simples, aquelas que as nossas avós já conheciam, mas que nós, na correria da vida moderna, esquecemos. Neste vídeo, vamos explorar algumas bebidas surpreendentes e hábitos simples que podem transformar as suas noites, ajudando-o a dormir profundamente e a acordar revigorado. Fique até ao fim, porque a última dica é talvez a mais inesperada de todas e pode ser a chave que lhe falta para finalmente fazer as pazes com a sua almofada. Vamos então começar por desvendar este mistério da água e do sono. A ideia não é, de todo, parar de beber água. A hidratação é fundamental para a nossa saúde, para a nossa energia, para a clareza mental e para o bom funcionamento de todo o nosso corpo. O problema não está na água em si, mas no momento e na quantidade que a bebemos, especialmente nas horas que antecedem o deitar. Pense no seu corpo como um sistema inteligente que precisa de tempo para processar tudo o que lhe dá. Se beber 2 ou 3 copos grandes de água meia hora antes de ir para a cama, está essencialmente a programar o seu corpo para o acordar à meio da noite. A sua bexiga vai encher e o sinal para ir à casa de banho será mais forte do que o seu desejo de dormir. A solução é o que podemos chamar de hidratação inteligente. Concentre a maior parte da sua ingestão de líquidos durante a manhã e a tarde. Tenha sempre um copo de água na sua mesa durante o dia. Beba um copo antes de cada refeição. Ao fazer isto, garante que o seu corpo se mantém hidratado ao longo do dia, mas também dá tempo suficiente para os seus rins fazerem o seu trabalho e para si, de esvaziar a bexiga várias vezes antes de sequer pensar em ir para o quarto. Cerca de 2 a 3 horas antes de se deitar, comece a reduzir drasticamente a ingestão de líquidos. Se tiver sede, beba pequenos goles, o suficiente para umedecer a boca, mas não um copo cheio. Esta simples mudança de horário pode, por si só, eliminar muitas das idas noturnas à casa de banho. Agora, a pergunta de ouro é: se não é água, o que podemos beber para realmente nos ajudar a adormecer? Aqui entra o nosso primeiro segredo, uma pequena chávena de chá quente, mas não um chá qualquer. Falo especificamente do chá de camomila ou de erva cidreira. Estas não são apenas bebidas quentes e reconfortantes, são verdadeiros sedativos naturais. A camomila contém um antioxidante chamado apigenina, que se liga a certos receptores no nosso cérebro que podem promover o sono e reduzir a insônia. A erva cidreira, por sua vez, é conhecida por aliviar o estresse e a ansiedade, acalmando o sistema nervoso. Preparar uma pequena chávena de um destes chás, sem açúcar, claro, cerca de 1 hora antes de dormir, pode tornar-se um ritual poderoso. O calor da bebida ajuda a relaxar os músculos do estômago e do peito, a respiração torna-se mais calma e o aroma suave envia um sinal ao seu cérebro de que está na hora de abrandar. Pense nisto como um abraço quente numa chávena. É importante que a chávena seja pequena para não anular o efeito de reduzir os líquidos antes de dormir. E para potenciar ainda mais este ritual, podemos adicionar um outro elemento poderoso: o magnésio. O magnésio é um mineral essencial que muitas pessoas não consomem em quantidade suficiente e é absolutamente crucial para o sono. Ele ajuda a regular os neurotransmissores que promovem a calma, como o GABA, e a relaxar os músculos, aliviando a tensão que acumulamos durante o dia. Em vez de recorrer a suplementos sem falar com o seu médico, pode facilmente obter magnésio através de um pequeno lanche noturno. Um punhado de amêndoas ou de sementes de abóbora, ou até mesmo meia banana, são excelentes fontes de magnésio.
Comer este pequeno lanche juntamente com o seu chá de camomila não só lhe dá este mineral essencial, mas também evita que vá para a cama com o estômago a dar horas, o que por si só pode ser uma causa para acordar durante a noite. Portanto, a primeira grande mudança é esta: hidrate-se bem durante o dia, reduza drasticamente os líquidos à noite e substitua aquele último copo de água por uma pequena chávena de chá de ervas calmantes, talvez acompanhada por um pequeno lanche rico em magnésio. Isto não é apenas sobre o que bebe, mas sobre criar um ritual que diz ao seu corpo e à sua mente: o dia acabou. Agora é tempo de descansar e reparar. Agora que já ajustamos o que bebemos e comemos antes de dormir, vamos olhar para outros fatores poderosos, mas muitas vezes ignorados, que podem estar a roubar-lhe o sono. Um dos maiores culpados na nossa era moderna é a luz, mais especificamente, a luz azul. Todos os seres vivos têm um relógio interno, chamado ritmo circadiano, que regula os nossos ciclos de sono e vigília. Este relógio é largamente influenciado pela luz. Durante milhares de anos, a humanidade vivia em sintonia com o sol. Luz brilhante durante o dia, escuridão quase total à noite. A escuridão é o sinal para o nosso cérebro começar a produzir melatonina, a hormona do sono. No entanto, hoje em dia, estamos rodeados de luz artificial até o momento em que fechamos os olhos. As televisões, os computadores, os tablets e especialmente os telemóveis emitem uma grande quantidade de luz azul. Esta luz é particularmente traiçoeira porque engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia. Assim, a produção de melatonina é suprimida, e o nosso corpo simplesmente não recebe o sinal de que está na hora de dormir. É por isso que pode sentir-se cansado, mas ao mesmo tempo ligado, sem conseguir adormecer. A solução aqui é criar um período de desintoxicação digital antes de dormir. Pelo menos 1 hora, idealmente 90 minutos, antes de se deitar, desligue todos os ecrãs. Sim, todos. Em vez de ver as notícias ou percorrer as redes sociais, escolha uma atividade relaxante que não envolva um ecrã. Leia um livro de papel à luz de um candeeiro com uma lâmpada de luz quente e amarelada. Ouça música calma, um podcast interessante, ou simplesmente sente-se em silêncio e converse com o seu cônjuge. Transforme o seu quarto num verdadeiro santuário do sono. Deve ser um lugar associado apenas a 2 coisas: dormir e intimidade. Para isso, certifique-se de que está o mais escuro possível. Invista em bons estores ou cortinas opacas que bloqueiem a luz da rua. Tape quaisquer pequenas luzes de aparelhos eletrônicos. Se necessário, use uma máscara de olhos. A escuridão total envia o sinal mais forte possível ao seu cérebro para produzir melatonina e iniciar o processo de sono profundo. Outro hábito surpreendente que pode regular o seu relógio biológico é o banho quente estratégico. Muitas pessoas pensam que um banho quente relaxa simplesmente por ser agradável, mas a ciência por detrás é mais fascinante. Tomar um banho quente cerca de 90 minutos antes de se deitar eleva a sua temperatura corporal. Quando sai do banho e entra num quarto mais fresco, a sua temperatura corporal começa a descer rapidamente. Esta descida de temperatura é um outro poderoso gatilho biológico que imita o que acontece naturalmente no nosso corpo quando nos preparamos para dormir, sinalizando ao cérebro que é hora de produzir melatonina. Não precisa de ser um banho longo. 15 a 20 minutos em água confortavelmente quente são suficientes para desencadear este efeito. É uma forma de terapia simples, acessível e incrivelmente eficaz. Finalmente, vamos falar sobre o poder da rotina. O nosso cérebro adora previsibilidade. Quando criamos uma rotina consistente antes de dormir, estamos a treinar o nosso cérebro, tal como treinamos um animal de estimação. Ao repetir a mesma sequência de ações todas as noites, o seu cérebro começa a associar essas ações ao sono que se aproxima. A sua rotina não precisa de ser complicada. Pode ser algo tão simples como, primeiro, tomar o seu chá de camomila. Depois, fazer 5 a 10 minutos de alongamentos muito suaves para libertar a tensão do dia nos ombros, pescoço e costas. A seguir, talvez passar alguns minutos a escrever num diário.
Pode anotar 3 coisas pelas quais está grato nesse dia ou simplesmente despejar no papel quaisquer preocupações que tenha na mente para que não as leve consigo para a cama. E, por fim, ler algumas páginas de um livro. A chave é a consistência. Todas as noites, na mesma ordem. Com o tempo, assim que começar o primeiro passo da sua rotina, o seu corpo já começará a relaxar, sabendo exatamente o que vem a seguir. Uma noite de sono reparador. Chegamos agora àquela dica que prometi no início, a que pode parecer a mais simples, mas que muitas vezes é a mais difícil de implementar e, ao mesmo tempo, a mais transformadora. Trata-se de uma mudança de mentalidade. O segredo final para dormir a noite toda é aceitar que, por vezes, não vai dormir a noite toda. E está tudo bem. Especialmente à medida que envelhecemos, é perfeitamente normal acordar 1 ou 2 vezes durante a noite. A arquitetura do nosso sono muda. O verdadeiro problema não é o ato de acordar, é a nossa reação a ele. É o pânico. É olhar para o relógio e começar a fazer as contas. Oh não, são 2 da manhã, só me restam 4 horas para dormir, não vou conseguir funcionar amanhã. Este tipo de pensamento ativa a nossa resposta de estresse. O coração começa a bater mais rápido, a adrenalina é libertada, e o cérebro, que estava a meio caminho do sono, fica em estado de alerta máximo. A partir daí, voltar a adormecer torna-se uma batalha impossível. A solução é mudar o guião. Quando acordar, a primeira regra é: não olhe para o relógio. Saber as horas não ajuda em nada, só aumenta a ansiedade. A segunda regra é: não lute. Em vez de se virar e revirar na cama, frustrado, aceite o momento. Diga a si mesmo: ok, estou acordado. O meu corpo precisava disto por alguma razão. Concentre-se na sua respiração. Faça respirações lentas e profundas. Inspire pelo nariz contando até 4, sustenha por um momento e expire lentamente pela boca contando até 6. Isto ajuda a acalmar o sistema nervoso. Se passados 15 ou 20 minutos ainda estiver de olhos bem abertos, saia da cama. A cama deve ser um lugar para dormir, não para se preocupar. Vá para outra divisão com uma luz muito fraca. Sente-se numa cadeira confortável e leia um livro que não seja muito estimulante ou ouça música suave. Não faça nada produtivo. Não ligue a televisão nem o telemóvel. A ideia é fazer algo calmante e um pouco aborrecido até sentir as pálpebras a pesar novamente. Só então volte para a cama. Ao fazer isto, está a quebrar a associação entre a sua cama e a ansiedade da insônia. Está a ensinar ao seu cérebro que acordar à meio da noite não é uma emergência. É apenas uma pausa. Esta aceitação e gentileza para consigo mesmo é, talvez, a ferramenta mais poderosa de todas. Como vimos, o caminho para noites mais tranquilas não se trata de encontrar uma pílula mágica. É um puzzle com várias peças. Não se trata de ter medo da água, mas sim de ser mais inteligente com a nossa hidratação ao longo do dia. Uma pequena chávena de chá de ervas na hora certa, acompanhada de um lanche rico em magnésio, pode preparar o cenário para o descanso. Desligar os ecrãs e mergulhar o quarto na escuridão protege a nossa preciosa melatonina. Aquecer o corpo num banho para depois o arrefecer pode ser o sinal de que o seu corpo precisa para abrandar. E, acima de tudo, ser gentil consigo mesmo quando a noite não é perfeita, aceitando as interrupções sem pânico, é o que lhe devolverá o controlo. Lembre-se, não precisa de fazer tudo isto de uma só vez. Isso seria esmagador. Escolha 1 ou 2 destas ideias, aquela que lhe parecer mais fácil ou mais apelativa, e comece por aí. Talvez esta semana se concentre apenas em não beber líquidos depois das 8 da noite e em desligar a televisão 1 hora mais cedo. Veja como se sente. Pequenas mudanças, quando feitas de forma consistente, levam a resultados enormes. Adoraria saber o que funciona para si. Tem algum ritual noturno ou um truque especial que o ajude a dormir melhor? Por favor, partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa de ler hoje. Se achou este vídeo útil e se aprendeu algo novo, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples que nos ajuda imenso a chegar a mais pessoas que, tal como você, podem estar à procura de uma boa noite de sono.
E se ainda não o fez, considere subscrever o nosso canal e ativar o sininho das notificações. Criamos conteúdos pensados especificamente para si, para o ajudar a viver esta fase da vida com mais saúde, energia e alegria. Obrigado por ter passado este tempo comigo. Desejo-lhe noites profundamente tranquilas e dias cheios de vitalidade. Lembre-se, nunca é tarde para melhorar a sua saúde e viver a sua melhor vida a cada idade. Até a próxima.